Você gostaria de ter o nariz mais proporcional à sua face? Bom, se você tem curiosidade sobre esse assunto, assista o vídeo do Clube da Plástica até o final. Olá, amigos do Clube da Plástica, tudo bem com vocês? Hoje eu estou vindo aqui com um tema que na verdade é uma repaginação de um vídeo que a gente fez bem lá no começo do Clube da Plástica, quase 5 anos atrás na verdade. E eu vou falar sobre como deixar, o nariz mais proporcional, por que às vezes o nariz da pessoa é até bonito, mas às vezes incomoda ela de alguma forma. Antes de começar, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, é importante para a gente vocês se inscreverem e também é bom para vocês que sempre quando chegar um vídeo novo aqui do Clube da Plástica, você pode deixar sua notificação ligada e você vai receber uma notificação sobre o vídeo novo que está chegando, tá bom? Curta também os nossos vídeos, que você gostar, dê aquela curtidinha que é bom para o YouTube distribuir mais aí nossos vídeos para quem gosta desse assunto. Por que algumas vezes a pessoa ela olha para o nariz dela e acha que o nariz dela não combina, não acha proporcional com o seu rosto, A rinoplastia, a cirurgia plástica do nariz, ela serve também para não só corrigir algum defeito grande no nariz, tipo uma giba muito desproporcional ou às vezes uma ponta muito caída, mas também para mexer nesses detalhes, deixar o nariz que às vezes é bonito, até tem uma certa harmonia com todos os pontos anatômicos dele, mas com a face da paciente às vezes não combina muito. Então um exemplo que eu vou dar é um exemplo até que uma paciente que eu operei há pouco tempo, que é uma paciente bem bonita, tem um rosto bem bonito, só que o rosto dela era bem alongado, ela tinha um rosto longo. E nesse caso, o nariz dela, ela achava que não era proporcional a esse rosto muito alongado. Aí o que a gente faz? A paciente, nesse caso, ela tinha um nariz grande, Ela tinha um nariz grande que ela não achava que ela combinava com o rosto dela. Porém, eu expliquei para ela que o melhor do nariz dela não era só diminuir o nariz e não diminuir muito o nariz também, porque quem tem um rosto muito alongado, se você diminui muito a altura do nariz, deixa o nariz muito curto, vai dar uma impressão para o paciente que ela tem o rosto mais alongado ainda. Então a rinoplastia, nesse caso, ela tem que ser feita para deixar o nariz mais delicado, a gente afina um pouquinho a ponta, diminui um pouco do dorso nasal, que é essa região de cima do nariz, mas na hora de encurtar o nariz, a gente não pode encurtar demais, porque se a gente encurtar demais, vai dar um aspecto de desproporção do nariz em relação à face. Um outro caso também são as pacientes que têm o rosto muito arredondado. A paciente que tem o rosto muito arredondado, a gente tenta deixar o nariz da paciente um pouquinho mais afilado para frente para tentar diminuir muito essa questão do alargamento da região facial da paciente. Então, se a gente alonga o nariz um pouquinho para frente, deixa ele um pouco mais afinado também e um pouco mais arrebitado, a gente consegue dar um ar para a paciente mais proporcional em relação ao nariz e à face dela. Um outro exemplo também que eu gosto de dar são os pacientes que, às vezes, de perfil, eles têm a projeção do mento muito para trás. Isso faz com que o nariz dele pareça que está maior do que porque na verdade a gente tem que deixar proporcional sempre o nariz em relação à fronte, nariz e mento. E se a pessoa tem o mento muito para trás, não adianta também você só mexer no nariz. Às vezes, nesse caso, você tem que diminuir um pouquinho o nariz e alongar um pouquinho o mento, que aí você consegue dar essa proporcionalidade que a gente está atrás. A rinoplastia também, ela atua muito naqueles pacientes que geralmente são descendentes de países árabes, onde tem um nariz um pouco alongado e um pouco para baixo. Nesse caso, o paciente ele fica com o rosto, quando ele tem o nariz dessa forma, com uma característica mais ovalada. O rosto parece que ele é mais oval porque o nariz traz o rosto para baixo. Nesses pacientes é muito interessante, além da gente afinar a ponta, trazer a ponta bem para cima, bem para o alto e dar uma sustentação para essa ponta, porque esses narizes costumam com o tempo continuar tendo uma descendência, uma descendente da ponta. A ponta continua indo para baixo. Então, nesse caso, é interessante a gente, na hora que levantar, dar uma sustentação para essa ponta, que com o passar do tempo, com o passar dos anos, esse narizinho ele não vai voltar a cair.
Outros narizes que eu gosto de conversar muito com as pacientes são os narizes negroides, né? Os afrodescendentes, eles têm certas características que também não adianta a gente tentar mudar demais, porque fica desproporcional com o tipo, né, do rosto do paciente, o olho, os lábios. E se a gente tenta modificar demais algumas características desse nariz, pode causar uma desproporção com o resto do rosto do paciente. Então, geralmente o paciente ele quer dar uma sustentação também para a ponta nasal, afinar um pouco as narinas e dar um pouco de projeção no dorso. Geralmente os narizes negroides ele tem menos projeção da parte dorsal, ele é mais afundado, mais selado nessa região. Então, nesses casos, a gente faz o tratamento de uma forma bem suave para a gente conseguir tratar todos esses pontos que eu falei anteriormente, mas sem tirar toda a característica do nariz do paciente para não ficar desproporcional com o resto do rosto dele. Então dá resultados bem satisfatórios sem transformar demais a face do paciente. E para finalizar, o nariz masculino. O nariz masculino, o cirurgião plástico ele tem que ter bastante cuidado para não causar uma desproporção muito grande, diminuindo demais ou deixando o nariz com aspectos muito delicados, que lembram mais narizes femininos. O homem, a gente tem que lembrar que ele tem projeções na região malar, na região frontal, que deixa o rosto com um ar um pouquinho mais agressivo. Se você bota um nariz muito pequenininho ou muito feminino nesse paciente, quando ele se olhar no espelho, vai causar uma desproporção muito grande em relação à estética facial dele. Então a gente vai tratar exatamente o que está incomodando. Geralmente o homem tem um nariz mais alongado ou uma giba óssea proeminente. A gente consegue tratar isso de uma maneira bem satisfatória, mas a gente tem que manter um padrão de tamanho desse nariz, né, proporcional ao rosto do paciente, para não causar essa desproporção. Dá para afinar a ponta do nariz masculino? Dá para afinar bastante. Mas se a gente afinar muito, vai causar aquele nariz muito feminino, que vai deixar com descompasso com, por exemplo, uma barba ou então uma mandíbula um pouco mais alargada, que é a característica do rosto masculino. Então a gente tem que sempre medir essas proporções e conversar com o paciente para que ele entenda o que vai ser feito e qual é o resultado que ele vai conseguir atingir depois da cirurgia. Bom, pessoal, então era isso que a gente tinha para falar, né, sobre esse vídeo aí repaginado de um vídeo antigo que a gente já fez no canal há muitos anos atrás. Espero que vocês tenham gostado. Continue aqui se inscrevendo no nosso canal, curta nossos vídeos. Semana que vem eu tô voltando aí com um vídeo novo e Doutor Ali quinta-feira agora já chego com um tema fresquinho aí para vocês. Um grande abraço e até lá!